Meu amigo vascaíno, colapso financeiro, notícias preocupantes aí envolvendo o Vasco da Gama no tocante à parte de dinheiro. Hoje a gente tomou conhecimento aí com relação à situação financeira do clube. Vamos falar bastante aqui sobre uma nota que o Vasco da Gama soltou agora na parte da tarde, desmentindo aí o jornalista Anselmo Góes do Globo com relação à perca de prazo aí, com relação à situação da penhora do escritório de advocacia contratado pelo Jorge Salgado para defender aí os interesses da 771. A gente vai falar bastante aqui também sobre a situação de reforços, que a gente teve novidades aí nessa situação. O Vasco vai ter que ser criativo agora nessa reta final aí, está faltando um mês para a janela poder fechar. E o seguinte, a gente vai falar aqui da provável venda aí da Vasco SAF, tá? O Pedrinho está negociando, a gente tem notícias aí, vindas aí de São Paulo com relação a essa situação envolvendo a provável venda aí da Vasco SAF, além do jogo aí entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e simplesmente aí deixe aquele joinha, tá? Vamos lá, pessoal. A torcida do Vasco da Gama chegou à marca de 63 mil sócios torcedores. Um esforço descomunal que o torcedor do Vasco está fazendo. Chegou a hora aí do Pedrinho entregar algo em troca para a torcida do Vasco da Gama. Meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí de coisa do Arco da Velha e dizer o seguinte, na abertura deste vídeo. O meu grande questionamento é o seguinte, por que o Pedrinho não vai para cima do Jorge Salgado? Como o Jorge Salgado, que tinha o papel de fiscalizar a SAF, né, sendo o acionista minoritário, deixou as coisas chegarem a esse ponto aí, a qual a 777 Partners deixou, certo? E entre essas coisas aí, a gente tomou conhecimento hoje, tá? O Pedrinho veio a público aí, emitiu uma nota. Nesta nota aqui, o Vasco simplesmente negou que tenha perdido o prazo recursal, né, com relação ao escritório de advocacia. Aquele escritório de advocacia que o Jorge Salgado teria contratado no valor de 3 milhões e meio. Só que nessa nota aqui, emitida pela presidência do Vasco da Gama, diz que neste contrato não tem assinatura do Jorge Salgado. Olha só tinha assinatura do VP jurídico do Vasco da Gama, passou de qualquer jeito pelo Conselho Fiscal esse contrato, o Vasco tenta a rescisão de contrato, né? E o Pedrinho informa que ingressou sim com os recursos aí. Vamos ler aqui para vocês, olha só, para esclarecer a notícia publicada sobre a suposta perda de prazo de recurso, no qual se discute a penhora das ações de titularidade do Clube de Regatas Vasco da Gama por escritório de advocacia contratado pela gestão anterior, o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre com o costumeiro respeito, discorda da decisão monocrática proferida e interpôs os recursos pertinentes. O agravo, diferentemente do que foi decidido, fica interposto dentro do prazo legal. Acredite-se que, prestado os esclarecimentos devidos, a decisão em questão será revista, tá?
Aqui diz também que o Vasco entrou com recurso embargando a execução, tá? Desses 3 milhões aí de reais aí, tá? E o seguinte, cara, diz aqui, né, que o contrato que foi feito na gestão do Salgado foi celebrado em total de desacordo com as regras estatutárias. Foi assinado apenas pelo antigo vice-presidente jurídico, né? Cara, o Salgado nem assinou. Amigo, é o seguinte, por que o Pedrinho não vai atrás desse cara e cobra criminalmente desse cara, irmão? Como que deixaram passar um escritório de 3,5 milhões de Salgado? Não assinou, ele não assinou. O VP assinou, isso não passou por ninguém do Conselho Fiscal. Zona total. Zona total. Esse ex-VP aí, o Zeca Bulhões, ele tinha que vir a público também responder criminalmente. Hoje ele está lá no Botafogo. Cara, dá raiva de ver o que está acontecendo no Vasco da Gama, pessoal. Muita raiva mesmo. E não para por aí. A situação do Vasco é muito delicada, certo? Hoje aí, a gente toma conhecimento também que as contratações do Vasco da Gama serão feitas aí à base da criatividade. Isso mesmo, né? A gente vai colocar aqui para você, torcedor do Vasco, estou só abaixando aqui um pouquinho para a gente colocar com fontes, porque a situação de compra do jogador está descartada, perfeito? Compra de jogador está descartada, só jogador no final de contrato. É o que a gente falou aí para vocês aí anteriormente, tá? A verdade aí sempre prevalecendo. E a gente coloca aqui, ó, Vasco tenta contratar na janela, mesmo com dívidas e folha salarial alta, né? Foi o que a gente falou para vocês, cara. O Vasco da Gama está numa situação muito delicada. Por quê? Enquanto a gente não conseguir enxugar essa folha, a gente não vai conseguir fazer aí as contratações. A gente coloca aqui para vocês, ó. Vasco tenta contratar na janela, mesmo com dívidas e folha salarial alta, tá? Inclusive, a gente coloca um trecho aqui que a gente separou, aqui da matéria, que está dizendo que, para contratar, no entanto, será necessário organizar as contas. Há dívidas em aberto com jogadores, luvas não pagas desde janeiro do ano passado. Clubes, parcelas de compras de atletas e empresário. Amigo, como que o Jorge Salgado deixou a situação chegar desse jeito? Olha a herança maldita, olha o que custou essa 777 aqui no Vasco. Inclusive, havia uma expectativa de que a empresa que antes controlava a SAF, a 777, tivesse separado parte do orçamento para investir na segunda janela, né? Mas não foi, né, isso que o clube associativo encontrou. Sabe o que acontece? Isso aí também não é novidade para ninguém. Pedrinho, não adianta ficar reclamando. Tem que abrir esse contrato, o contrato está suspenso, pode ser aberto sim, tá? O Jorge Salgado tem que ser punido, o Osório tem que ser punido, porque, cara, a gente está aí, ó, dia 2 fecha de janeiro, irmão. Entendeu? Então, essas negociações aí do Vasco da Gama estão tudo aí, aparentemente, parada. Por quê? Situação para poder resolver, de folha alta, um monte de pepino. Ontem o Vasco teve que descolar aí, separar no orçamento 19 milhões por conta da situação aí do bonitinho do cara que foi lá para Portugal lá. Né? Porra, cara, é um Cleiton. É ser muito miserável fazer isso com o Vasco. E para finalizar aqui, notícia que vem lá de São Paulo, que não vai ter jeito mesmo, tá? Porque de São Paulo, o Pedrinho vai dar uma segurada nessa situação aí da venda da SAF, tá? Até a situação aí da eleição do Palmeiras. A informação que chegou hoje para a gente, a tendência
é que o senhor Lamáquia venha comprar aí parte da SAF do Vasco da Gama, pelo menos esses 31%. O Pedrinho, ele está meio apreensivo de vender para um fundo internacional e ele não ter participação nas decisões aqui no Vasco da Gama. Um acordo que está se dizendo aí nos bastidores, que é um acordo Salvador, né? Vamos ver como que vai ficar essa situação. Agora, é essa situação toda. Parece que não vai ter jeito, vai ter que vender mesmo, né? E o senhor Lamáquia seria esse cara aí. Isso aí sairia após a eleição lá do Palmeiras, independentemente do resultado. É a informação que a gente traz para vocês. Agradeço aí pela atenção, tá? Muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.